Como que foi essa 2004. questão do câncer? Como que o senhor descobriu? Foi quanto tempo atrás? Então, as coisas na minha vida são meio matemáticas, assim, né? São meio... E quando eu cheguei nos meus 30 anos, alguma coisa me dizia dentro de mim, começou a missão pública. Tem que fazer alguma coisa mais pelo reino. Jesus, quando fez 30, começou a sair para a evangelização, né? Para a missão pública. E nesses 30 anos eu dizia para Deus, Senhor, eu não consigo mudar, eu não consigo ser menos preguiçoso, eu não consigo ser mais obediente, eu não consigo. Se eu não conseguir ser santo, com meu esforço, me dá paulada, igual diz São José Maria Escrivá, me dá algum sofrimento para eu poder, eu quero ser santo. A gente brincava aqui com a irmã, né? Para o céu direto, sem escala no purgatório. Você quer ir para o céu direto? Deus te dá essa graça, está na Bíblia, pedir e recebereis, mas tem que aceitar o purgatório aqui, porque sem purificar a gente não entra no céu. Então pedir a Deus, Senhor, eu quero ser santo, mas eu sou ruim demais, então me dá um sofrimento para ver se anima, se dá uma força. Se eu não conseguir, não me deixa cair em pecado mortal, me deixa antes ter uma doença grave do que cair em pecado mortal. E eu dizia isso para Deus mesmo, né? E principalmente em relação às almas que eu acompanhava. Desde o início, que eu acompanho os grupos de leigos, né? E também fui durante um bom tempo mestre dos irmãos, já fui superior do ramo masculino, mas não é minha vocação. Com os leigos eu tenho até um pouco mais de facilidade e tudo. E todas essas almas que eu acompanhava, eu dizia, meu Deus, como eu sou mal formador. Senhor, se for para uma só dessas almas que o Senhor me confiou, se perder, não permita, me manda algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor. E Guto, tem oração que Deus ouve assim, imediato. Se você pedir a Jesus para sofrer um pouquinho mais pelo reino dele, falta gente pedindo isso. Então ele dá, mas ele dá cheio de consolo, ele dá cheio de amor, ele dá mais uma prova na sua fé do que um sofrimento propriamente dito, porque sofrer com Deus é diferente, como diz São Luís, sofrer com Nossa Senhora, né? É um sofrimento que Deus te dá um consolo e uma força sobrenatural. Então hoje eu sei, Deus confirmou por muitos sinais, que eram por almas que eu acompanhava, né? Que precisavam de uma grande força para vencer pecados na área da castidade, principalmente. Então, tanto leigos como irmãos jovenzinhos que eu acompanhava, o Senhor me mostrou que os primeiros acidentes, as primeiras mortes, né? Sim. Foram para que eu pudesse ter o meu início de cura na afetividade, na sexualidade. Mas agora eu precisava oferecer pelos outros. Então eu entendi com muita clareza. E por incrível que pareça, o câncer que eu tive era seminoma. Seminoma é um câncer que costuma dar na região genital, mas em casos de exceção pode dar também aqui. E deu aqui. São células germinativas, tem a ver com essa questão genital, mas foi aqui o câncer. E quando descobriu já estava 14 centímetros por 11. Caramba! Era um monstrão, outro coração aqui empurrando o coração, né? Então foi em 2011 que eu descobri exatamente quando eu completei 10 anos que eu estava aqui no Instituto. Em setembro de 2011, eu cheguei em setembro de 2001, exatamente em setembro, se eu não me engano, no mesmo dia, no dia 4, eu descobri e internei para fazer a biópsia, né? Para descobrir o que era. E foi isso, com 30 anos começou minha missão pública, né? Então, eu descobri esse câncer, mas resumindo a história, gente, quando Jesus fala qualquer coisa no Evangelho, não duvida não, porque Jesus fala, você que deixa pai, mãe, irmão, esposa, filhos, terras, para poder me seguir, você vai ter 100 vezes mais, pai, mãe, irmão, terras, tudo, e com perseguição, né? E depois uma recompensa eterna. Gente, quando eu estava com câncer, eu não tinha plano de saúde. Hoje tem um benfeitor, Deus seja louvado. Acho que ele não quer que eu fale, mas se pudesse eu falaria que paga o meu plano de saúde. Mas eu não tinha nada, volto de pobreza, não tenho onde cair duro, mas Deus não deixou faltar pessoas para me levarem no hospital. Eu tinha que ir todos os dias da semana fazer quimioterapia, depois todos os dias receber uma injeção para aumentar a imunidade e depois uma semana de folga. Mas era todos os dias quimioterapia, de segunda a sexta, na verdade, de 3 a 4 horas de quimioterapia. Tive que comprar remédio, tive que comprar... não faltou. O senhor aposentado que me levava descobriu que tinha parentes lá.
Aí ele almoçava lá na casa vizinha do Hospital do Câncer, dormia lá. Quando eu acabava a quimioterapia, ele me trazia todos os dias. Os melhores médicos de Fortaleza, os Olha melhores isso. cirurgiões, o melhor cirurgião fez aqui a minha biópsia. Tudo, né? Agradeço de todo o coração a todos os médicos, doutor Antério, doutor Anastácio, a doutora Thelma, outros, eu não lembro de todos, que são muitas histórias que aconteceram da providência de Deus. Deus cuidou de tudo. Foi um retiro espiritual. Eu passei quase um ano nesse processo e foi um retiro espiritual. Eu li aqueles volumes da Maria Valtorta, Sim. da história, muito emocionante. Você chora, você ri, você entra em intimidade com os apóstolos. Aproveitei esse período para rezar. Teve os momentos de sofrimento, teve os momentos que eu quase morri com a defesa lá embaixo, tive que ser internado na área que tinha que ficar sozinho. Gente, eu não me senti sozinho, hora nenhuma. Poder da oração, um monte de freira e frei rezando aqui por mim também, foi uma graça assim espetacular. E para terminar, eu pensei que eu ia morrer em alguns momentos, pensei que eu ia morrer e estava feliz, para dizer a verdade, eu estava doido para morrer, porque as 2 vezes anteriores eu estava sujo de pecado. Agora eu estava pecador, mas pelo menos eu estava aqui na vida religiosa, confessando semanalmente, comungando todo dia, né? Falei, Senhor, vamos fazer um trato. Eu sofro um pouquinho aqui com a quimioterapia, radioterapia. O Senhor me purifica do meu purgatório aqui e depois eu quero ir direitinho para os teus braços. Primeiro os braços de Nossa Senhora, depois ela me levar para os teus braços. Já fiz um acordo com o Senhor, mas o Senhor não ouviu essa oração. A Madre Kelly brincava, ela dizia, olha, o primeiro que vai partir sou eu, ninguém pode ir na minha frente. Aí quando eu estava com câncer, eu falei, ô Madre, deixa eu partir na sua frente. Ela disse, não conta pra ninguém, olha aí, tô contando, né? Só pra você eu abro exceção, né? Mas o Senhor não aceitou essa oração. Gente, eu fiquei nessa, morre, não morre, não. Pareceu que a quimioterapia fez o efeito, a radioterapia, mas depois parecia que estava voltando o câncer. O médico falou, dos melhores, ele morreu no dia 1º de janeiro, inclusive, ele morreu, um dos melhores médicos oncologistas, do Dr. Ronaldo, mas eu fiquei. Né? E o médico disse, não, irmão, o senhor vai ter que recomeçar, parece que o câncer está voltando. E nessa de estar voltando, aí eu pensei, nossa, agora eu vou, né? Agora eu vou. Parecia que eu estava curado agora. Aí a mãe de uma irmã nossa, olhou para mim e disse assim, minha filha, o irmão Luiz Maria está curado. Como assim, mãe? Não sei explicar. Eu senti agora que ele está curado. Aí depois minha mãe ligou para mim, aí disse, meu filho, você está curado. Não, mãe, o médico disse que era uma possibilidade daquilo, e disse, não é o médico não. Nossa Senhora me disse que você está curado. Falei, essas mães são poderosas, né? Oração de mãe. Aí, de fato, parecia que estava crescendo, voltando o câncer. Aí a irmã disse, irmão, faz uma novena para o Padre Rufus. O Padre Rufus tinha acabado de morrer. Ele tinha rezado em mim, eu estava com câncer. Ele rezou, abençoou os remédios que eu estava. E ele disse, você fez o tratamento, químio, rádio, mas está voltando o câncer, então é difícil. Padre Rufus falando, é difícil. Aí deu um sorriso, mas para Deus nada é impossível. E começou a rezar em mim. Acho que menos de um mês depois ele morreu. O último evento que ele fez antes de morrer foi aqui com a gente. Sim. O 12º Misericórdia Brasil, né? Em 2012. E aí, a irmã disse, reza ao Padre Rufo. Eu não tinha pedido a minha cura a hora nenhuma. Então, eu disse, que Padre Rufo, o quê, irmã? Deixa, não. Ele era um santinho, pede intercessão dele. Eu falei, não, eu não pedi a minha cura. Vou pedir a ele que eu faça a vontade de Deus, que eu seja santo, que eu viva bem esse período da doença. Eu queria morrer, eu não estou brincando não, gente. Queria muito ir para o céu. Quem já experimentou o amor de Deus, claro que eu não merecia, né? Eu tinha que trabalhar muito aqui, tem que purificar muito meu egoísmo, né? Mas o céu é tudo, gente. Se a gente já experimentou a Deus, toda a riqueza, toda a fama, toda a paz é lixo, como diz São Paulo, é esterco, né? O céu é tudo. Deixa tudo por Jesus. Tudo que eu digo é a sua vontade, não é deixar a sua família, não. Não é suas obrigações, não. Deixa a tua vontade. Perde tudo, porque Jesus é tudo. Eu queria muito ir para o céu, mas quando eu fui para o tratamento, fazer uma nova quimioterapia, meu organismo não aguentava mais fazer a mesma. Eu fiz um teste para fazer outro protocolo.
Quando eu voltei do hospital, eu voltava rezando o terço junto com esse senhor, o senhor Olavo, Deus abençoe o senhor Olavo, que me levava todos os dias. A gente voltou rezando o terço e durante o terço Deus me lembrou que o Padre Rufus ensinava 9 pontos para o caminho da cura e da libertação. Juntando tudo deu 9. Eu penso, não fiz por querer. Juntei e deu 9. Eu falei, meu Deus, será que Deus quer que faça uma novena para o Padre Rufus? Aí eu anotei, coloquei no papel, falei com a madre disse, escreve. Aí eu peguei o livrinho dele, que ele comentava sobre alguns desses pontos, aí coloquei, se você quiser anotar, já antes da oração da Santa Cruz, eu te dou essa dica. Claro que o Padre Rufus ainda não foi beatificado, né? Creio que vai começar em breve esse processo. Foi um caminho que ele ensinou, né? Um caminho que ele ensinou. Pronto, essa novena, na verdade, é um caminho que o Padre Rufus ensinou. E no final eu dizia, Padre Rufus, rogai por nós, porque eu acredito que ele está no céu, né? Como é esse caminho espiritual? Toma nota, porque é uma arma ele fala nessa ou nessa? Poderosíssima. Nessa aqui tá ok? Tranquilo. Pronto. Vamos lá, pode ir. Então, qual é o caminho? Primeiro ponto, você deixa Deus tirar a falta de arrependimento do seu coração. Padre Rufus dizia que você é como se fosse uma vasilha. Essa vasilha tem 3 tampas. Você precisa tirar a tampa para a graça de Deus. Pode fazer a oração de cura que for. O próprio Jesus rezando por você, pedindo cura e libertação. Se não tirar os bloqueios, a graça não vai entrar. Primeiro bloqueio que tem que tirar, a gente pedir a graça do arrependimento sincero de todos os nossos pecados. Claro que isso leva a uma boa confissão. Segundo passo, a gente pedia, no segundo dia, né, dessa novena, a gente pedia a graça do perdão. Perdoar de todo o coração. Perdoa você mesmo. Perdoa as pessoas que te magoaram, porque Jesus te perdoou, né? Acolhe o perdão de Deus, recebe esse perdão de Deus. E até mesmo se fala de perdoar a Deus, não no sentido de que Deus precise, é ridículo achar que Deus faz alguma coisa errada, mas tem pessoas que têm que perdoar a Deus no sentido de tirar a mágoa. Por que Deus deixou essa pessoa que eu amava morrer? Por que Deus deixou eu passar por essa humilhação? Né? A gente se une a Jesus na cruz e não entende, mas essa união com Jesus nos faz transcender a dor. Perdoe também toda mágoa, mesmo inconsciente, que você tem com Deus. Então, segundo passo, perdão. Sem liberar o perdão, não existe cura, não existe libertação. Até rimou, né? Terceiro ponto, renunciar às práticas ocultas. Se alguém mesmo você pequeno, alguém te levou em lugares que são ligados a entidades, lugares que não são de Jesus, que é proibido pela Escritura, Deuteronômio 18, proibido pela igreja, você precisa pedir a Deus que te liberte dessa contaminação espiritual, dessa ligação espiritual que foi dada a autorização, né? Cortar toda a ligação com Satanás. É muito importante. Esses são os 3 bloqueios. O Padre Rufus ensinava. Tirando as 3 tampas, você pode entrar no coração e curar o coração. E o Padre Rufus dizia que as feridas são muitas na nossa história, mas as básicas, as 4 principais são sentimento de culpa, olha o perdão a si mesmo. Jesus já morreu por você. Se perdoe, né? Se você se arrependeu, sinta o abraço de perdão. Sentimento de inferioridade, muitos traumas na nossa história de vida, achando que somos feios, que Deus não nos ama, que Deus nos ama diferente do que ama outras pessoas, de que você não tem valor, que você não consegue. Ah, se soubéssemos, Deus te ama como se você fosse a única pessoa nessa vida, como se Deus te ama olhando para o próprio Cristo, Deus te abraça abraçando o Filho único dele, você é Cristo para o Pai. A gente não tem noção de como esse amor de Deus cura essa inferioridade. O outro é sentimento de rejeição, principalmente pessoas que tiveram experiências, né, com os pais e tudo, e precisa dessa experiência do amor de Deus para curar. E o outro é sentimento de medo, que leva ao pânico, que leva à ansiedade, que leva uma bola de neve. E se você tirar os 4 tampões, cada dia a gente dedica para um desses sentimentos, né? Depois, cadê? 3 com 4? 7. Deu 7. Faltou 8 e o 9. O 8º dia a gente dedica para o senhorio de Jesus. Pedir que Jesus venha, tira do trono do seu coração algum ídolo. Se você coloca alguma coisa, trabalho, paixões, pessoas, riquezas, beleza, seja lá o que for,
na frente de Deus, tira esse ídolo e proclama Jesus como o Senhor da sua vida. Vem se sentar no trono, Jesus. Eu me submeto ao teu senhorio. Inclusive, o primeiro exorcismo que eu vi na minha vida foi em 2009, o Padre Rufus libertando uma mulher 1 ano possessa. Olha. Só fazendo essa oração do senhorio, fazendo a confissão com ela, e depois o segundo passo, depois do senhorio, pedir. Jesus se senta no trono, agora ele enche com o Espírito Santo, é pedir o batismo no Espírito Santo, é pedir uma experiência do Espírito Santo, é se render ao Espírito Santo. Esse é o segredo, né? E eu fiquei curado, e eu pedi a Deus, eu disse assim, toda a comunidade fez essa novena juntos, né? Rezando, e todo mundo se trabalha, é uma oração que na verdade cada um se trabalha, né? E eu falei assim, Senhor, estão rezando para o menino Jesus, para Santa Teresinha, para Santa Rita, para São Bento, eu quero um sinal, que foi a intercessão do Padre Rufus, e foi essa novena. O médico disse que eu só ficava curado fazendo o transplante de medula. E para fazer o transplante de medula antes, eu tinha que fazer uma biópsia, que tinha que abrir tudo aqui, ia ter que fazer esse transplante. Era uma quimioterapia bomba, sabe? Que tira minha própria medula, para poder ficar congelada. Depois a quimioterapia destrói tudo da minha defesa para injetar de novo a medula e ela de novo poder produzir defesa. A minha própria medula, que foi preservada, não foi destruída pela quimio, iria depois... Ia ser um tratamento bomba, né? Aí eu falei, eu peço um sinal. Se o médico disse que eu não fico curado sem fazer essa bomba aí, o transplante de medula e tudo, e tem que fazer aqui, abrir o externo, fazer a cirurgia grande, se o Senhor contrariar a palavra do médico e eu ficar curado sem fazer tudo isso, é o sinal que eu peço. Só contei para a Madre Kelly, para a Madre Jane e para uma outra irmã, né? Não contei para ninguém. É o sinal que foi a intercessão do Padre Rufus. Aí, resumindo a história, eu pedi ao médico se eu não podia, em vez de fazer a biópsia, fazer o PET scan, que na época era novidade, era caríssimo. Ele disse, quem sabe você não consegue, né? O seu amigo médico foi secretário de Estado aqui do Ceará, tente conseguir pelo SUS, se você conseguir, que era muito caro, e eu consegui pelo SUS, fiz o exame, e no exame o próprio médico ficou assim tão eufórico, ele disse, irmão, esse exame ele é muito bom, ele pode dar falso positivo, mas o seu deu negativo, e negativo não tem dúvida, é 100% de cura. Caramba. Você não tem mais nada. O médico vibrava assim mais do que eu no telefone, sabe? E essa notícia foi no dia 2 de julho, foi ontem, né? 2 de julho, e a comunidade celebrou uma festa, né? Aí a gente comemorou, celebrou, foi uma alegria, e foi a graça de Deus, foi uma fase de aprendizado, foi um crescimento. E eu acredito que foi a intercessão dele, porque em outros momentos eu fui dar esse testemunho, e eu dando testemunho, uma pessoa levantou e disse, irmão, um homem, dono de uma empresa, né? Ele disse, irmão, eu era viciado em cocaína há anos. Eu cheguei no encontro de vocês, no Misericórdia Brasil, e pedi ao Padre Rufus, reze por mim, chorando. Reze por mim, eu não consigo largar a droga. O Padre Rufus deu um sorriso e disse, eu rezei por um leproso e ele ficou curado. Por que você não vai ficar curado das drogas? Aquela palavra dele me deu, Padre Rufus não dizia isso por orgulho, ele dizia para suscitar fé nas pessoas. Ele disse que a palavra do Padre Rufus deu uma esperança, uma fé. A partir daquele dia ele disse, irmão, nunca mais eu usei drogas. Olha. Esses dias encontrei com ele de novo, anos e anos, desde 2009, 2011, ele nunca mais usou droga. Já encontrei com outras pessoas dando testemunho, e a pessoa disse, eu também tive uma cura milagrosa na minha vida, na minha família, pela intercessão do Padre. Então eu acredito, né? Claro, ele ainda não é santo, mas eu acredito que está no caminho. Eu acredito que já está lá no céu rezando por nós, né?